Bem, estamos estudando satanologia, que é o estudo, a doutrina do inimigo de Deus, Satanás, que significa adversário. E dentro de satanologia nós estamos estudando a forma como Satanás faz as coisas, o modus operandi. E dentro do modus operandi ou da forma como Satanás age, temos estudado a forma como ele tenta, né? Ou seja, a forma como ele busca levar o homem a estar em rebelião contra Deus ou a pecar. Nós estudamos como ele fez isso com o primeiro casal, com Adão e Eva, o primeiro Adão, e obteve sucesso. Ele ganhou aquela partida, né? Foi 1-0 para Satanás. Satanás 1, Adão 0. E vimos também, estudamos por algumas semanas, a tentação de Jesus Cristo no deserto, que era um homem como nós. Se batesse o joelho, tinha hematoma, sentia calor, frio. Ou seja, ele veio aqui como nosso representante, aquele que é igualzinho. Inclusive na semana que vem, nós vamos dar uma estudadinha num texto de Hebreus que fala a respeito disso. Então, dentro de satanologia, estamos estudando o modus operandi, a forma como Satanás faz as coisas, e dentro da forma como Satanás faz as coisas, estamos estudando a tentação no Éden e a tentação de Jesus Cristo no deserto. E dentro da tentação de Jesus Cristo no deserto, que nós concluímos na semana passada, nós vimos a tentação do transformar pedra em pães, apelando para os apetites físicos, apelando para o corpo. Nós vimos a tentação do, bem, já que você é o filho de Deus, então Deus te protege, então você pode pular. Quando Satanás tentou transformar a fé, a confiança de Jesus Cristo em Deus, em presunção religiosa. E vimos também na semana passada, concluímos, como é que Satanás tentou fazer com que Jesus Cristo evitasse a cruz, alcançasse os seus objetivos sem necessariamente... É aquilo que a gente fala, né? O ser humano gosta da coisa mais fácil. Ele quer ficar rico sem trabalhar, então ele joga na loteria, por exemplo. Então Satanás quis fazer com que Jesus atalhasse, cortasse caminho, chegasse às glórias da possessão dos reinos do mundo, sem a submissão ao plano do Pai, que passava pela cruz, a solução dos problemas do homem caído. Dentro deste assunto, hoje nós vamos estudar a doutrina do controle, a doutrina do domínio. Né? E eu gostaria de começar esse assunto destacando um princípio espiritual, destacando algo que rege. Tem várias leis que regem o universo, vários princípios, né? O princípio da gravidade, etc. E um dos princípios que rege, que nos caracteriza, é o fato de que a boca fala de que o coração está cheio. Mateus 12:34 fala isso. Controle, domínio, quem manda, poder, quem é o chefe aí. É aquilo que eu falei na semana passada, muito de en passant. Toda a questão universal, tudo que está acontecendo, desde que Lúcifer se transformou em Satanás, tudo isso que vem acontecendo no Éden mineral, a queda de Satanás, a queda do homem, essa história toda esfarrapada da humanidade, cheia de guerras, etc., é tudo por uma questão do controle. Quem está no controle? Nós vamos ver que aquele controle que o Altíssimo exerce. Né? O controle, lembra que nós falamos que a adoração e serviço estão ligados. Então, aquele que se assenta no trono mais alto e que está sendo adorado, é aquele que tem o controle de tudo. Nós vamos chegar nessa parte. Então, Mateus 12:34, Jesus Cristo discutindo lá com os líderes judaicos, ele destacou um princípio, que quando nós falamos do que o nosso coração está cheio. A boca fala do que está cheio o coração. E quando a gente abre a Bíblia, lá em Gênesis 1, vamos lá em Gênesis, você vem lendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, quando chega no versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz.
Então as primeiras palavras que estão registradas na Bíblia são essas palavras de Deus. Haja luz. Então de que é que o coração de Deus está cheio, Isaac? Luz. O que é que inunda Deus? A boca fala do que o coração está cheio. Se a primeira palavra de Deus que está registrada na Bíblia é haja luz, isso reflete o que Deus é por dentro. Com essas palavras, quando Deus fala haja luz, a gente vê que o que preenche o coração de Deus, o que está dentro de Deus, o que caracteriza Deus, é a beleza, a clareza, a pureza da luz. Né? Só tem 3 coisas que a Bíblia fala que Deus é. Eu já falei isso antes. Que Deus é Espírito. A Bíblia fala isso em João 3. Que Deus é amor. Fala em 1 João. E também fala que Deus é luz. Isso está em João 8,12. Em 1 João 1,5, quer dizer. João 8,12 é eu sou a luz do mundo, Jesus falando. Então nós vemos que a natureza de Deus, ela se revela pelas palavras que ele fala. A nossa natureza se revela por aquilo que a gente fala. Quando você abre a boca e fala, você fala aquilo que está... O que anda passando na sua cabeça, o que tem ocupado a sua atenção, o que tem te incomodado ou te confortado. Ou seja, aquilo, se você só... Nossa, eu só consigo pensar em Atlético e Cruzeiro, a sua boca só vai falar disso. Não é? Tem gente que só fala... Não, mas é normal. Se você só... É aquilo que está ocupando o seu espírito, a sua mente, é aquilo que você só... É o único assunto que vem na sua boca. Né? A boca fala do que está cheio o coração. Então, se Deus, as primeiras palavras de Deus foram haja luz, isso revela que o interior de Deus, que o que inunda o coração de Deus é luz. E a 1 João 1,5 fala que Deus é luz. Aliás, Jesus falou, eu sou a luz da vida. Né? Então, por isso que ele podia criar. Que aqui o contexto aqui de Gênesis 1 é a questão da criação. E em 1 João 1,5 fala que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, se não há trevas em Deus, então nele não tem nenhuma mentira, não tem nenhum engano, não tem nenhuma pegadinha, ele não fala uma coisa e depois é outra, não tem nenhum pecado, não tem nenhum desvio, não tem nenhuma impureza em Deus. Deus é aquela pessoa tranquila. Já as primeiras palavras que a gente encontra de Satanás na Bíblia, que são nossas conhecidas, nós estudamos por várias semanas, se encontram em Gênesis 3, de 1 a 5. E quando a gente lê lá as palavras de Satanás, o que é que a gente percebe que está no coração de Deus, de Lúcifer, de Satanás? Quando a gente lê, é assim que disse Deus? Não comereis de toda a árvore do jardim? As palavras de Satanás. O que caracteriza as palavras de Satanás? Nós vamos ver em detalhes. A dúvida, a contradição e a mentira. Né? Satanás tem um método. Nós estamos estudando a metodologia de Satanás. Então Satanás ele tem um método para te afastar da palavra de Deus. Para te fazer não confiar na palavra de Deus. Para te fazer desconfiar da palavra de Deus. O importante é que você não creia na palavra de Deus. Nós observamos que na tentação, o inimigo se aproximava de Jesus, fazia uma proposta, uma oferta. Como é que ele respondia? Usando a palavra de Deus. Ele usava a palavra de Deus para se defender. É a palavra de Deus que nos defende. É o nosso escudo da fé. Quando alguém... Você liga a televisão e tem algum pregador falando lá. Esse negócio de falar que uma vez... Eu já ouvi isso. Esse negócio de falar que uma vez salvo, salva para sempre é do diabo. Faça a sua parte, irmão, senão você perde a salvação. Isso aí não é Deus falando. Esse não é o Espírito de Deus falando. Porque a coerência teológica, a coerência da palavra nos mostra o contrário. Que a salvação é algo que não se perde, é algo garantido, é algo consumado, é algo definitivo. Que os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Então, se você escuta algo diferente do que a palavra fala, seu coração fica tranquilo, fica preservado. Por quê? Porque você tem um escudo da verdade para te defender. O conhecimento, a tranquilidade que a palavra de Deus te dá, e você conhece a palavra de Deus que você estuda, ou se não estuda deveria,
é que te protege. E Satanás sabe, Salmo 119, 105 fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Né? Alguém já brincou assim de ou só fechar o olho ou colocar uma venda no olho e tentar andar por aí? Você viu como, quando você está com o olho tampado, você tromba mais, machuca mais, tropeça mais, bate mais a testa na parede do que quando está com o olho aberto. Porque quando você está sem luz, sem treva. Não sei, eu já passei por essa situação como passageiro. Alguém já deve ter. Às vezes, uma vez viajando por Ouro Preto, numa estrada para Ouro Preto, mais de tardinha, de noite, de madrugada, aquilo é uma neblina que você não enxerga um palmo na frente. O motorista do carro, ele abria a porta do carro e ficava olhando por debaixo da neblina para ver se vinha farol lá na frente. E o farol do carro dele ainda estava meio pifando. Ou seja, nós estávamos numa situação de madrugada, no escuro, neblina cerrada e com farol pifando. É difícil andar nessa situação. É difícil. Andar no escuro com pouca luz é difícil. Sem luz nenhuma é praticamente impossível. É isso que Satanás quer. Que você ande pelo seu caminho sem ter luz, sem saber para onde você está indo. Sem rumo. Por isso que ele quer desacreditar a palavra. Que ele quer que nós não creiamos na palavra, que nós desconfiemos da palavra. Que a gente pensa assim, Deus falou isso, será que é mesmo? Será que é verdade? Será que eu posso contar com ele? Na prática a coisa não é bem assim não. E essas conversas não procedem do Espírito de Deus. Então se você não confia na palavra de Deus, as trevas não deixam ser. Ou seja, se você não confia na palavra de Deus, porque Satanás tem um plano para te fazer desconfiar da palavra de Deus. Se você desconfia na palavra de Deus, você não confia, você não tem luz para o seu caminho nem lâmpada para o seu pé. Você vai sair por aí batendo a cabeça. Você vai sair por aí errando. Você vai sair por aí. Não tem aquele texto de Atos 17, 27 que fala que os incrédulos eles ficam por aí tateando, vendo se pode encontrar Deus. Não. Deus vai com Deus, Deus te paga, Deus te cria, Deus, todo mundo fala. Provavelmente é o Deus desse século, mas tudo bem. Então, falar de Deus, ser religioso, é muito bacana. Mas e confiar em Deus? Mas e viver de acordo com a palavra de Deus? Então todo mundo busca Deus, todo mundo quer Deus. Então fica tateando, procurando para ver se porventura consegue achar. Por quê? O Deus desse século, ele cega. 2 Coríntios 4,4, é 1 ou 2 Coríntios 4,4 fala que o diabo cega o entendimento das pessoas, dos incrédulos, para que eles não vejam o resplendor do evangelho da glória de Cristo e sejam salvos. Então o assunto de Satanás é trevas, é escuridão, é ficar sem rumo, é não saber para onde vai, é não ter bússola, não ter lâmpada, não ter lanterna, não ter farol, não saber para onde vai. Por isso, o grande trabalho de Satanás é desacreditar o que Deus falou. Então, quando ele se aproxima de Eva, é assim que Deus disse, ele chega lançando dúvida. Porque quando você anda nas trevas, você está no terreno dele. Então, a primeira coisa que ele faz, a gente observa aqui pelas primeiras palavras de Satanás em Gênesis 3, de 1 a 5, a primeira coisa que ele faz é colocar a palavra de Deus em dúvida. É assim que Deus disse? Vem a interrogação. Logo depois dele ter plantado a dúvida, aí ele contradiz a palavra de Deus. Ele mente descaradamente. Deus falou, no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Ele vem, é certo que não morrereis. Ou seja, está contradizendo a palavra de Deus, falando exatamente o contrário, ele está mentindo. E depois de ter colocado dúvida, depois de ter contradito a palavra de Deus, aí ele reinterpreta. Aí ele coloca do jeito que ele quer. Que é a sequência do diálogo dele. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vocês vão abrir o olho. Olha como a mentira dele. Vocês estão em trevas. Peca e vem para a luz. Vocês estão com o olho fechado. Vocês não estão sabendo para onde vocês vão. Vocês têm que comer do conhecimento do fruto, do conhecimento do bem e do mal, para o seu olho abrir, para você vir para a luz, para você enxergar. É tudo o contrário. Ele está chamando para as trevas. Ele vai, se a Eva comer desse fruto, ela vai ficar cega. Ela vai ficar tropeçando, ela vai ficar sem luz, ela vai perder a comunhão com Deus.
ela vai morrer. Mas ele mostra o contrário. Ele põe em dúvida, contradiz e depois reinterpreta. Aí ele dá a versão dele. E dentro da versão dele, aí nós vamos descobrir o que está no coração de Satanás. As palavras dele aqui em Gênesis 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis. E como Deus sereis. Então, o que está no coração de Satanás? Dentro do último comentário dele, né? E como Deus sereis, ou seja, por trás dessas dúvidas, dessas mentiras, dessas contradições, dessas reinterpretações que ele está fazendo da palavra de Deus, a gente vê o que está no coração de Satanás. O desejo, a obsessão de ser igual a Deus. Talvez só Elaine ou alguém assim com 40, 50 anos como nós, é que vai lembrar, há muitos anos atrás passava, talvez a Márcia também. Há muitos anos atrás tinha uma propaganda de um desenho, de uma revista em quadrinho. Ontem eu tentei lembrar esse nome, mas é um nome árabe, muito difícil, nome de revista em quadrinho com árabe. E que o rapaz era um súdito lá dos Omíadas, lá dos árabes, e ele ficava assim: eu quero ser califa no lugar do califa, eu quero ser califa no lugar do califa, eu quero ser califa no lugar do califa. Você não lembra desse desenho, não? Smilibud, é um nome muito difícil o nome do desenho, mas esse cara ele tinha uma obsessão, ele queria ser califa no lugar do califa. Era um desenho, porque tem muito tempo, ou era um desenho animado ou era uma propaganda de revista em quadrinhos. Era Smilibud, um negócio, Smilibud, era um nome com ZW, era um nome árabe, muito difícil. Eu não lembro direito. Mas, de qualquer maneira, eu só estou querendo usar essa ilustração para mostrar a questão da obsessão. Ele quer ser como Deus. Ele quer ser como Deus. O Gordo até destacou isso bem na semana passada. A questão da Eva, ela lembra que ele fez esse comentário? Ou seja, a grande obsessão de Satanás, o que inunda o coração de Satanás é a obsessão de ser igual a Deus. Ele quer ocupar o lugar de Deus. Ele quer, então ele vai usar a dúvida, a contradição e a mentira para enganar o livre-arbítrio do ser humano, para iludir o ser humano, para que o ser humano tenha o coração cheio disso que Satanás tem. Esse desejo de ser igual a Deus. Esse desejo de ser soberano. Esse desejo de ter autocontrole, de se autogovernar. O grande objetivo de Satanás com cada alma humana é colocar cada ser humano, cada alma humana em rebelião à vontade de Deus. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem uma vontade para a sua vida. Todo dom perfeito desce do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então tudo que é bom procede de Deus. Mas Satanás quer que você saia fora da esfera do controle de Deus. Que você saia debaixo da soberania de Deus. Que você saia da vontade de Deus. Que você saia do governo, do controle de Deus e estabeleça o seu próprio governo. O seu próprio controle. O seu reino pessoal. Quem manda em mim sou eu. Eu faço o que eu quiser. Eu não presto satisfação para ninguém. Isso é ser Satanás. É ser independente de Deus. Em um grau pequenininho, numa questão muito pequena. Não, eu deixo Deus cuidar de tudo na minha vida, menos do meu casamento, ou do meu dinheiro, do meu... Quando você separa algo, uma área da sua vida onde Deus não mexe, ali é Satanás que trata. Porque ou é um ou é o outro. Entendeu? Então, tudo que Satanás quer para o ser humano é que ele substitua a vontade de Deus pela sua própria. É que ele estabeleça um reino soberano, que se alna. Então, toda mentira e toda tentação é um apelo para a sua vontade. Seja igual a Deus. Seja soberano. Seja governante.
Seja autossuficiente, autocontrole-se. Tome as suas decisões, não dê satisfação para ninguém, não obedeça a ninguém, faça o que está na sua cabeça. Toda a mídia, o planeta inteirinho, tudo em todo lugar, os outdoors, propaganda, tudo aponta para isso. Faz por si mesmo, se autocontrole, seja autossoberano, se autogoverne, não deixa ninguém mandar em você, não. Principalmente Deus. Subentenda-se, né? Principalmente Deus. Então, é aquilo que o pastor falava, né? Ou você vive um mistério, ou você vive em mistério. Você vive o mistério da vontade de Deus para a sua vida. Você acorda, não sabe o que te espera, mas como você está vivendo o mistério de Deus para a sua vida, você sabe que o que vai vir ali é bom. Mas se você vive em mistério, você acorda o seu dia, você não sabe o que te espera. Você só tem a certeza de uma coisa: não é bom, não presta. Você está sozinho. Se vira. A questão, sabe o que é do pecado? É que eu vou me governar, eu me viro. Mas na hora que você quebra a cara, né? Não, me dá meu dinheiro da minha herança aí. Eu quero gastar do jeito que eu quiser. O filho pródigo falou: me dá minha parte aí, tem direitos. Eu vou sair por aí esbanjando. Esbanjou tanto, não sobrou nada. Na hora que ele estava no aperreio, que ele estava passando fome, aí eu falei: pai, ainda bem que tem misericórdia. E meu pai: não, festa! O outro lá ficou até enciumado, Israel no caso, né? Que é o filho pródigo, que seria a igreja. Mas, festa! Que o coração do pai é outro. Então, para te levar a essa independência cega e errante, eu sou sozinho, independente, eu cuido de mim mesmo. Com aquela varetinha aqui, a varetinha do cego, né? Eu sou autossuficiente. Eu sei para onde eu vou. E sai com a varetinha. A bengalinha do cego, né? Então, para te levar a essa independência cega e errante, Satanás nos ataca nas nossas fraquezas. Onde é mais fácil. Aquela velha história da TPM da novela repetida. Que a Marluce me atualizou. Mas ele ataca no momento oportuno. Então ele vai atacar, para conseguir que você se torne independente, né, e cego, ele vai apelar para os apetites, aí ele vai falar para a árvore, para a Eva. Para a árvore não adianta muito, né? A não ser que ela seja aquela árvore McDonald's, né? Tem gente que veste de árvore, tem uns de Minnie, né? Tem uns de Darth Vader. Ele apela para os apetites, aí ele fala para Eva: você pode comer da árvore. Ele fala para Cristo: você pode mudar a pedra em pão. Ele apela para a alma, para o ganho pessoal, né? Não, você pode comer e que você não vai morrer, não. Ou seja, você ganha conhecimento do bem e do mal e não paga o preço, não morre. É a proposta dele. Ele chega para Cristo e fala: não, você pode pular, ganhar o reconhecimento messiânico, lembra? Pular lá do pináculo, e você nem vai se machucar. É um ganho. E ele apela também para o poder e a glória. Essa questão que nós estamos falando. A questão do domínio, do poder, da glória, do controle. Você vai ser como Deus, ele falou para Eva. Ou, como falou para Cristo, você vai ter todos os reinos do mundo. Fácil, sem luta, sem briga. É como o Atlético chegar lá e falar: eu sei que eu vou perder de virada mesmo, então já toma a vitória, os 3 pontos são seus. Não quero nem jogar. É isso que Satanás está propondo para Jesus Cristo. Vou te dar a vitória sem luta nenhuma. É só você me adorar. Então é disso que o coração do tentador está cheio. Dessa obsessão. Desse anseio. Desse desejo de ser igual a Deus. De ter o controle de tudo. De ser universalmente adorado. Lembra que a gente falou que aquele que é adorado por todos é aquele que controla todos. É aquele que é maior do que todos. Uma setinha aqui, voltar lá não sei aonde. Então, o que a gente pode aprender com as tentações é que diferentemente dos homens,
o Senhor Jesus não reage às tentações da forma como nós reagimos. Lembra que nós falamos que os princípios e os valores dele são outros? O que Satanás está oferecendo para Jesus Cristo é pequeno perto do que ele deixou para trás, objetivando outros valores, nos resgatar, nos redimir, etc. Então, quando Satanás oferece o controle, tudo isso te darei se prostrado me adorares, ele está oferecendo algo que qualquer um receberia. Mas com Jesus não colou, porque ele tem um objetivo fixo, ele tem um alvo, ele tem um goal, né? um lugar aonde chegar. Ressuscitar depois de pagar os pecados. Consumar uma obra, para depois assumir os reinos do mundo. Nós é que temos esse desejo de querer mandar. Isso deve acontecer até a nível escolar, né? Quando você é escolhido como chefe de turma, você fica se achando. Uma giletinha desse tamanho, você sobe numa gilete de tamanho e já está achando que é Deus. Você observou como o ser humano gosta de ser reconhecido como aquele que manda? Quem que é o chefe aí? Sou eu. O cara fala até com a boca cheia. Então, o controle, ter poder na mão, é algo tão ambicionado, como o Geraldo Gordo falou, como o Gordo falou na semana passada, ele inoculou, ele transmitiu esse desejo para a humanidade, através da queda. Esse desejo de querer ser como Deus. A gente vê isso lá no caso do Nabucodonosor, vê isso no caso lá daquele rapaz do Novo Testamento que morreu, o Herodes. Nem sei se ele era velho, mas vamos falar que é um rapaz. Então, essa questão do controle, de querer de ser aquele que manda, é um assunto que percorre a Bíblia desde Gênesis, desde Apocalipse. Já nos primórdios da humanidade, vamos começar lá de Gênesis. Já nos primórdios da humanidade, teve uma revolução. Vamos chamar de revolução mesmo. Eu aproveito e tomo água. Transmitido, né, pela tentação e a queda. Não, o conhecimento do bem e do mal é o lado positivo. É o que o homem está ganhando, pagando o preço de morrer. Sim. A questão do conhecimento do bem e do mal, na realidade, é o lucro. Não é o problema. O grande problema é, quem é o mentiroso aí? O que falou é certo que morrereis, o que falou que é certo que não morrereis? Essa que é a questão. A vontade vai ser... o fruto manifesta o que está... Pelo fruto se conhece a árvore. A decisão de Eva em crer que Deus é mentiroso e Satanás verdadeiro mostrou o que realmente estava no coração dela. Uma desconfiança para com a pessoa de Deus. E o primeiro que apareceu e fez uma promessa, ela confiou nele, no caso Satanás. Então, essa questão do controle, de quem é que manda, a gente vê que houve, por exemplo, lá nos primórdios da humanidade, assim que os seres humanos saíram da arca, né, vão começar a reconstruir o planeta. Né? Desde que o ser humano reiniciou a população da Terra, após o dilúvio, essa questão do controle já apareceu. Já houve uma revolução por causa de quem é que ia mandar. Porque Deus tinha expressado a vontade dele. Crescer e multiplicar e encher a terra. Aí Satanás, sempre na contramão, colocou algo no coração do homem. Vamos nos juntar. Vamos nos unir. Vamos construir uma torre que nos leve até o céu. Vamos fazer o nosso nome famoso. Então existem duas vontades expressas aí. A de Deus espalha e a de Satanás ajunta e fica forte. Unam-se a mim na rebelião contra Deus. Né?
Quem é que tem o controle das coisas? É Deus ou é Satanás? Então já houve, nos primórdios da humanidade, uma revolução para determinar quem é que ia mandar no destino do homem. Se ia ser Deus ou se ia ser Satanás. Aí houve a questão da confusão de línguas para tentar anular essa rebelião. Mas Satanás já está tentando reverter a coisa, criando a globalização, criando o Google Tradutor, criando a internet. Ele já está fazendo, ele já está reagindo, preparando a humanidade para a tribulação. Ele está neutralizando o juízo que Deus lançou sobre a humanidade por causa de Babel. Ou seja, ele está tentando babelizar a humanidade novamente. Isso vai acontecer até a metade da tribulação. Isso aí consuma, né? É a mulher, é a Babilônia Grande, é Apocalipse 17, 18. É outro assunto. Também nos primórdios da história de Israel, qual que era a grande preocupação de Abraão? Qual que era a preocupação do Abraão? Se ele tinha filho ou se não tinha. Eu vou ter ou não vou ter. Por que ele está preocupado em ter ou não ter filho? Porque o herdeiro das coisas dele, de toda a fortuna pessoal dele, era um empregado mais velho. Ou seja, quem ia ficar no controle de tudo que ele estava juntando? Um empregado. A grande preocupação de Abraão era ter um herdeiro. Alguém sangue do meu sangue para assumir o controle das minhas empresas. Não é essa a preocupação dos ricões? Né? Porque quando Deus chamou Abraão, ele era um homem normal ainda. Ele era um idólatra caldaico, né? Ele era um babilônico qualquer, um caldeu. O que fazia com que Esaú e Jacó fossem inimigos desde o ventre da mãe? A disputa pelo controle da herança do Isaac. Não esse aqui. Porque esse aqui ainda não é rico, né? Mas o Isaac já era ricão na época. E o primogênito é aquele que tinha a melhor parte do bolo, né? Era aquele que assumia o controle das empresas do papai. Então Jacó e Esaú brigavam o tempo todo por causa dessa questão do controle. Na revolta do Coré, lembra? Eles questionaram a autoridade esqueci o nome do irmão do Moisés, do Arão. Questionaram a autoridade. Questionaram a autoridade de Moisés diversas vezes. Quando Israel estava acampando pelo deserto, peregrinando. O que é que quando se questionava a liderança de Moisés e de Arão, o que se estava sendo questionado? Quem controla? Quem é que manda nesse negócio aqui? Eu falo, estou achando que não é você não, que você não está sabendo fazer as coisas, Moisés e Arão. Eu quero assumir esse... É a revolta de Coré. Todas as revoltas, tudo aquilo que aconteceu, todos aqueles desentendimentos no deserto, era uma briga pela disputa do controle do rebanhão chamado Israel. Sim. Todas as pelejas, as lutas, as guerras que aconteceram nos livros dos reis, todas as pelejas, as lutas que os reis de Israel enfrentaram, todas as disputas dos reis antigos lá no Velho Testamento, era uma questão para ver quem controlava o quê? A terra prometida. Era uma questão de controle. A grande obsessão dos líderes judaicos, que fizeram com que eles estranhassem Jesus Cristo quando Messias, quando ele chegou, era a questão do quem vai nos livrar do controle do Império Romano. Quem vai nos livrar do controle do Império Romano? O verdadeiro Messias vai nos libertar do domínio gentílico, né? Porque é algo que foi estabelecido desde lá quando Israel foi levado para o cativeiro. É o tempo dos gentios que começou. Então os gentios pisam em Jerusalém do jeito que eles quiserem. Isso acontece até hoje, está acontecendo agora. E o judeu da época de Jesus estava inquieto. Nós não temos controle da nossa própria terra, da nossa própria capital. O Messias vai nos livrar disso, mas esse Messias aí é muito pífio. Ele não faz nada. Os próprios por que os líderes judaicos não queriam? Eles sabiam que Jesus era o Cristo. Eles sabiam. Nós já lemos isso. Mas por que eles não reconheciam isso publicamente? Para não perder o controle. Puxa, eu sou o líder judaico.
né, quando eu passo balançando pelas ruas, as minhas amêndoas, né, penduradas nas minhas franjas, com meu cabelinho sem cortar, tal, o povo todo, oh, lá vai o Papa, né, lá vai o bispo, beija o anel do bispo, esse aqui é... Oh, todo mundo se prostrava, ele ia passando, ele era autoridade. Eu conheço de Bíblia, eu sei tudo da Torá, eu ensino religião na sinagoga. Então eles tinham um status, eles tinham uma posição social reconhecida, eles eram super bajulados. E eles não queriam perder isso. Isso eu falei em Mateus 7, 29 e Mateus 27, 18. Eles não queriam perder o status dele, o controle da situação, da religião do povo. Jesus, esse rapaz aí, ele é Deus em carne, ele é o Messias, mas se a gente reconhecer, como é que vai ficar a nossa religião? E a minha posição? E o meu status? Vai que nessa nova religião eu vou ser o faxineiro, nem pensar, mata esse rapaz, mata esse cara aí, abafa. Não deixa ele ficar falando isso não. E se ressuscitar mesmo, paga e fala que não ressuscitou. Suborna os guardas aí, dá um jeito. O que ficava? Jesus está lá ensinando o amor, a paz, o reino de Deus. Os discípulos ouvindo aquilo tudo, vendo pedra, vendo peixe, pão ser multiplicado, ele andando em cima da água, acalmando o mar, falando do reino de Deus, e eles estão preocupados com o quê? Lá no reino de Deus, quem que vai mandar, hein? Quem que vai sentar à direita? Quem que vai sentar à esquerda? Quem que vai ter o controle, hein? Quem que vai ser o peixe dos homens? Eles estavam preocupados com quem? Com quem que vai estar no controle. Ainda vem uma mãe, ainda fala, não, ó, puxar a sardinha, porque o verdadeiro amor, eu estava até falando isso com a Marluce, né? Quando você ama, você empurra a brasa para a sardinha alheia. Mas quando você é um homem natural, você puxa as brasas para o lado da sua sardinha. Você lembra do você fica à vontade, não, você. Aquela troca de gentileza, não sou do meu amado, ele é meu, não, eu que te amo, não, você que é uma gazela louca, não, você que é uma cavala do faraó, não, você que é um... Ele fica se elogiando, né, lindo você. A noiva ali elogiando o noivo elogiando a noiva, aquele carinho. Mas o discípulo estava preocupado, quem é que vai mandar, hein? Lá no reino, que ele é o Messias, vai estabelecer o reino, eu quero ser o maior. Ainda veio a mãe e falou, Senhor, eu faço questão que os meus filhos, João e Tiago, sejam os maiorais lá no reino de Deus. A mãe dos caras lá quer mandar em algo que o pai é que decide, né? Nem Jesus Cristo, nem o filho decide isso. E quando eles vinham... É uma máfia, né? O que a máfia faz? A máfia, ela não quer... Eles achavam que aquilo que estava sendo formado ali era uma máfia. Né? Eles queriam estar no controle. Senhor, quem é que vai estar à direita? Eles queriam destruir a concorrência. Mestre, eles estão curando por aí no seu nome. Quer que manda fogo do céu? Quer que eu mato os caras tudo? Porque nós estamos perdendo o controle da coisa. O monopólio da cura, né? O monopólio do evangelho é nosso. E tem esse outro grupo aí que agora inventou de expulsar demônios, de pregar Jesus também. Está errado, Senhor. Deixa nós matar esse. Vamos jogar fogo do céu. Está lá em Lucas 9, 51 a 56. Deixa a gente jogar fogo do céu aqui e eliminar a concorrência. Estamos perdendo o controle da situação. Isso é mágico. Mateus 9, 38. Eles estão querendo proibir a concorrência. Aí Jesus teve que ensinar esse pleito, essas coisas que eles pleiteavam. Foi uma oportunidade para Jesus ensinar o seguinte: se você quiser ser o maior, você vai lavar privada. Você que vai fazer o serviço menorzinho de todos, você vai ser o mais chulezinho aqui. Aí quando chegar lá, você é o grandão. Se você quiser ser o grandão lá, seja o menorzinho aqui. Varre rua aí, vai lavando os vasos, vai enxugando, vai pintando as paredes, vai fazendo, vai servindo a toa, vai lavando o pé de todo mundo, vai lá na praça, seja serviçal, seja submisso, seja humilde, submeta-se, considera que todo mundo é mais inteligente, maior que você, se coloque na posição, calça sua sandalinha da humildade e fica caladinho no seu canto, só servindo. Aí quando você passar pelo BIMAR, pelo Tribunal de Cristo, aí lá você vai brilhar e vai ser grandão. Bom, esses que acham que é muita coisa aqui, quando chegar lá, Jesus vai dar uma vassourinha e fala, vai varrendo aí, filhinho. Aqui ele era um pregador a nível mundial, aparecendo nas televisões lá no céu, ele vai ficar ali varrendo o cantinho. Terminei aqui, viu, senhor?
coloca aqueles negócios que a empregada coloca, né? A bandana, como é que é aquilo? É a touca, né? E vai para a cozinha fazer o serviço. Então ele teve que ensinar os discípulos, tinha que ser igual ele fez. Eu deixo toda a minha glória e venho aqui servir. Lavar o pé da pessoa que vai me trair. Né? E sabe-se lá se Judas tinha chulé. Não sabemos, né? É provável que não, que eles não usavam nada abafado. Eles usavam sandália, então os dedos ficavam ali refrescando, pelo menos isso. Então, aquele que veio lá da glória, assumiu uma posição de subserviência, né? De servo de todos. E falou, ó, segue meu exemplo. Se você quiser ser grande, você tem que ser pequenininho. Então, Satanás, ele usa esse desejo que o ser humano tem, de querer exercer poder. É que eu fui lá, depois eu tenho que voltar aqui. De querer exercer poder para promover o pecado. Ele tentou isso com Jesus Cristo. Tudo isso te darei se prostrado me adorar. Ele estava supondo ou querendo implantar no coração de Jesus esse desejo de querer ser o que manda em tudo. Os coríntios tinham uma fixação de estar no grupo dos que manda. Opa, o Paulo é o melhorzão, então vou para o grupo dele. Não, os que mandam é a turma do Apolo. Tinha uns mais espirituais que falavam assim, não sou de Paulo, nem sou de Apolo, sou de Cristo. E tentava fazer uma panela também. Existiam grupos dentro da igreja de Coríntios para ver, disputando para ver quem é que manda. Né? E eu estou tentando varrer, estou vindo de Gênesis, passei ali pelos evangelhos, agora estou aqui nas cartas, quando você chega lá em... Quando você lê as recomendações de Efésios, de Colossenses, que Paulo, o Espírito Santo, instrui a família através de Paulo, a gente observa que é tudo para tentar... O Espírito Santo está tentando harmonizar a família cristã para ver se não tem disputa pelo poder. Porque o marido, ele é tentado a abusar do poder, né? Eu é que mando, então vai ser do meu jeito. Aí ele é cruel com a esposa e com os filhos. Então o marido tem a tentação, ele é tentado por Satanás para ser... E ele já tem o poder, então abuse do poder. Já com a esposa, ele tenta a mulher a usurpar o poder. Tomar o poder da mão do homem. Fazer no lugar do homem. Para cada um ele tem uma tentação. Então o marido abuse do poder que você tem. Mulher, tome o poder da mão do marido. Né? Não obedece ele em tudo também não. Algumas coisas ele decide, outras coisas você decide. E já os filhos são tentados a se rebelar contra o poder e estabelecer o autocontrole. Então todo mundo é tentado. Os idosos são dominados, são tentados a dominar o rebanho. Eu já vi isso muito acontecer. Isso está em 1 Pedro 5. Os idosos são tentados a dominar o rebanho. Eles querem ser donos da igreja. Só porque tem cabelo branco e é aquele que mais tempo está sentando na igreja, ele acha que é dono. Ele acha que manda. Ele acha que a opinião dele tem mais valor do que os outros membros da igreja. Mas isso é algo que Satanás coloca no coração do presbítero, do ancião, daquele que envelhece na igreja. Essa tentativa de nicolaitar a igreja. A igreja é minha, eu que mando aqui. Não é a igreja, como diz o pastor, é de Jesus. Não é minha, não é de ninguém. Então a gente tem que ficar atento. Satanás sempre vai estar tentando te colocar em rebelião contra Deus. Satanás sempre vai estar te ensinando a fazer as coisas do seu jeito. Não faz do jeito que Deus faz, não. Faz do jeito que você quer fazer. Do jeito que o seu coração manda. Né? Tem essa palhaçada nas músicas. Faz o que o coração manda. Se você fizer o coração manda, você vai pro buraco. Porque a palavra fala que ele é desesperadamente corrupto. Não tem quem entenda. Né? Quando você contempla o seu coração, você contempla o abismo. Satanás implantou o abismo no coração humano. E você vai fazer o que ele manda? Você vai para o buraco. Você tem que fazer o coração. Você pega o seu coração e dá para Deus. Filho meu, dá-me o teu coração. Aí você pega o seu coraçãozinho.
Entrega para Deus, toma conta que esse trem aí é uma bomba. Isso aí só me faz tomar decisão errada, me ajuda, cuida dele para mim. Eu não sei tomar conta dele. Eu sou incompetente. O árbitro, né? Põe em dúvida, depois contradizer e depois se interpretar. Como a Elaine falou, o seu coração, a paz no seu coração é o árbitro, né? Você entra ali na área ali, você está desconfiado que você está em impedimento, mas você chuta pro gol assim mesmo. Depois você dá uma olhadinha pro coração, o coração está em paz, valeu o gol. Ele não levantou cartão, não falou que está impedimento, não. Vai fazendo as coisas. O coração está tranquilo, não está inquieto, está em paz, ele é o seu árbitro. Ele que determina para você. Segue em frente, vai indo aí. Então, mas é um coração entregue na mão de Deus. Quando você toma conta dele sozinho, ele te leva para o buraco. Porque ele é corrupto desesperadamente. Devemos estar atentos com os ataques de Satanás na área do controle. E do que ele tem a nos oferecer. Porque muitas vezes o que ele oferece traz consequências que você não sabe quais são. Nós vamos olhar isso pontualmente na semana que vem, que seriam lições que podemos tirar das tentações. Que ser tentado não é pecado. Aquele blá 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 básico, sabe como é que a gente vê nas apostilinhas? Ser tentado não é pecado. Se fosse, Jesus teria pecado. Então, nós falamos que quando você adora, você está reconhecendo. Ele é maior, eu sou menor. Se ele é maior, eu o sirvo. Então, a adoração, eu falei que era algo importantíssimo. Então, a adoração é o âmago, é o centro dessa questão toda. Da tentação, do homem ter caído, de Jesus Cristo ter vindo aqui resgatar. E Satanás, ele tenta perverter, distorcer a adoração de duas formas. Primeiro, ele tenta direcionar a adoração para o objeto errado. Nós falamos semana passada. Ele aceita ser adorado de tabela. Desde que você adore o São Judas, beleza. Não sendo Jesus, está tranquilo. Se você adorou São Judas, você está adorando o demônio, adorou o demônio, está adorando Satanás. Porque o demônio, ele é o representante de Satanás. Ou seja, 1 Coríntios 10, 19, 20. Quando você adora um ídolo, você está adorando um demônio e, consequentemente, adorando Satanás. Então, a tentativa básica dele com a sua adoração é desviar para o objeto errado. Se ele não consegue desviar a nossa adoração para o objeto errado, ele permite que você adore o objeto correto, que é Deus, mas por um motivo errado. Como é que ele falou para Jesus Cristo? Se você me adorar, tudo isso te darei. Ou seja, a adoração aqui está sendo um veículo para se chegar numa recompensa. Eu adoro Deus para Ele me presentear. Eu vou lá no culto, cumpro a minha obrigação religiosa e adoro Deus para Ele me dar saúde, para Ele me dar paz, para Ele me dar sorte, para Ele me dar dinheiro. Ou seja, adoro para receber os reinos do mundo, né? Tudo isso te darei. É uma motivação errada. Ou seja, ele tenta te desviar para o objeto errado, e caso você esteja adorando o objeto certo, ele tenta te fazer adorar pelo motivo errado. Uma troca. Eu adoro, portanto Deus é obrigado a me abençoar. Eu sou responsabilidade dele. Mas adoração não é moeda de troca. Adoração não é demonstração de merecimento para depois receber algo. A adoração não é um meio. A adoração é o fim em si. Igual já foi falado tantas vezes. Deus criou
todas as criaturas, os anjos inclusive, os serafins, querubins, etc., Deus criou as criaturas para que os seus atributos pudessem ser vistos, reconhecidos e, consequentemente, ele pudesse ser adorado. É algo que ele tem direito. Ou seja, Deus, como é que fala em João 3? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu não sei se as palavras são exatamente, mas Deus busca ou procura adoradores. Ser adorador é o objetivo final do homem. Ou seja, a adoração é a nossa maior vocação. É o nosso maior privilégio. Não somente dos nascidos de novo, mas é um privilégio, um direito que pertence a todos. A todo o ser humano criado. Mas Satanás perverte e leva o homem a adorar o objeto errado. Qualquer pessoa que não seja Jesus Cristo.